e falaremos aqui sobre um assunto muito interessante, de uma doença que está extinta, mas que é importante pelos ensinamentos que ela nos trouxe sobre o que a gente conhece hoje em dia como doenças priônicas. Vamos falar do curu, né? O curu, ele, como eu falei, ele foi importante do ponto de vista médico, do ponto de vista da biologia molecular, e ele foi uma doença tão importante que ensejou 2 prêmios Nobel. Né? Em 1976, o professor Dr. Carlton Gadushek, falecido, infelizmente, atualmente, que era um pediatra americano, que foi quem descobriu a doença inicialmente, mostrou que ela era uma doença transmissível. E o Dr. Stanley Prusner, que foi o primeiro neurologista clínico que ganhou um prêmio Nobel porque ele conseguiu desvendar qual era o material transmissível. Hoje em dia a gente sabe que é uma partícula proteinácea chamada de prion. Né? Então, 2 prêmios Nobel para uma mesma doença. Nós vamos nos concentrar no curu, a doença descrita por Gadushek, que ganhou o prêmio Nobel em 76 graças a isso. A Papua Nova Guiné hoje em dia é um país, mas na época era uma possessão sob a guarda australiana, e hoje em dia é um país independente. É uma região dividida em múltiplas áreas, mas nas áreas centrais de Papua Nova Guiné vive um povo que tem uma língua própria chamada povo Fore, da língua Fore. E os médicos australianos que prestavam assistência a esses aborígenes, a esses habitantes locais, começaram a notar que uma doença tinha surgido e estava restrita a esse povo dessa linguagem, praticamente, no centro das florestas da Nova Guiné, desde o início do século XX. Provavelmente essa doença surgiu em 1900 e pouco, e depois foi se tornando cada vez mais frequente, de forma a se tornar endêmica na década de 40, 50. Então, esses médicos australianos, percebendo isso, começaram a examinar esses pacientes e chamaram para ajudar eles um jovem pediatra que na época trabalhava na Austrália, mas se mudou para Nova Guiné, especialmente para avaliar essas pessoas, esses indivíduos, que eram principalmente crianças e mulheres acometidos, para investigar qual era a causa. Se imaginou que pudesse ser uma causa tóxica, alguma doença degenerativa, genética, ou mesmo infecciosa. Isso foi sendo investigado. Era uma doença hiperendêmica na região. Várias pessoas de uma mesma família ou de outras famílias eram acometidas simultaneamente, e esses indivíduos eles foram acompanhados, eles tinham essa característica que eu vou dissecar daqui a pouco, que era uma doença de lento início, uma vez que a infecção se dava, mas que uma vez que se instalava, ela progredia rapidamente até a morte. Né? E vocês veem o exemplo dessa menina. Né? Aqui um filme original, que é uma coisa muito rara de vocês terem, onde mostra um paciente com curu. Né? Um paciente já amparado pelo seu familiar, uma moça, com mioclonias generalizadas, uma postura distônica da mão, com uma postura atetótica da outra mão, né, absolutamente absorta, e não conseguia mais se alimentar e morriam, geralmente, rapidamente de inanição. Né? Vocês veem as mioclonias aqui faciais também. Né? Então, isso era o curu. Vocês estão vendo um caso de curu, um caso autêntico de curu em aborígene da Papua Nova Guiné, na década de 50. O que é curu? Curu é um termo da linguagem fora que significa tremer de frio, né? Por causa das mioclonias frequentes, dos tremores que esses pacientes apresentavam. Era uma doença que acometia principalmente crianças e mulheres adultas, caracterizada por uma ataxia cerebelar progressiva, com mioclonias e disartria. Ao contrário de outras doenças que hoje a gente sabe que são causadas pelo mesmo agente, não existia uma franca demência no início, não era uma demência como na doença de Creutzfeldt-Jakob, que acontece rapidamente e vai evoluindo rapidamente.
era caracterizado mais, então, por um quadro cerebelar com bradipsiquismo, que a demência sobrevinha só mais tardiamente. Período de incubação longo, 30 anos, mais ou menos, até que a morte chegava, uma vez que a doença se instalava rapidamente, 3 a 9 meses. Várias famílias eram acometidas, tá? Aqui vocês têm as crianças acometidas de uma mesma família. Né? Aqui o Gadushek, jovem, pediatra, que chegou lá para examinando aqui as crianças, né? Fazendo o exame neurológico. O Gadushek logo chamou um colega neuropatologista chamado Dr. Alpers, que ficou lá muitos anos estudando esses indivíduos. E o Alpers foi a pessoa que descreveu os achados anatomopatológicos iniciais. Aqui é o cérebro original que ele examinou, de uma moça, uma menina, que vocês vão ver daqui a pouco. E ele notou, então, essa característica de uma doença não inflamatória degenerativa, onde os neurônios morriam progressivamente, invadidos por vacúolos que lembravam uma encefalopatia que ele chamou de espongiforme, ou esponjosa. Era uma degeneração esponjosa da substância cinzenta. Acometia muito pouco a substância branca. Era uma doença praticamente da substância cinzenta. Os nativos, fora, obviamente, na sua ignorância científica, acreditavam que aquilo era bruxaria. Então, era uma maldição que se colocava sobre a pessoa e elas iam morrer progressivamente por conta disso. Né? Antropólogos descreveram que esses nativos tinham uma característica interessante. Eles comiam, num ritual antropofágico, os seus entes queridos. Né? Eu queria aqui só deixar claro que antropofagia é diferente de canibalismo. Antropofagia é o ato de comer uma parte ou várias partes do corpo de um ser humano, né? Mas num sentido mais ritual e não alimentar. Então, você quer adquirir as habilidades e a força da pessoa que você está comendo. Tem um contexto mágico, um contexto cerimonial, e não deve ser classificada como um hábito alimentar. Tá? Então, eram hábitos antropofágicos que essa população que tinha curu tinha. Então, era uma coisa ritual que já vinha de muitos e muitos anos. Antropofagia, ou canibalismo, é uma coisa que está descrita em várias populações do mundo, não era uma coisa exclusiva desses nativos, e muito menos exclusiva de, vamos dizer assim, de nativos incultos, porque europeus também, os espanhóis, foram antropófagos em determinadas situações. Né? Então, eles preparavam num ritual antropofágico o corpo da pessoa que morria e ingeria eles. Né? Isso foi muito bem descrito pela doutora Shirley Lidenbaum, que foi uma grande antropóloga australiana e que conviveu com esse povo durante muitos anos, e ela descreve no seu trabalho, um dos seus trabalhos, como isso era feito. Então, ela descreve que todas as partes do corpo eram comidas, exceção da vesícula biliar, que era considerada muito amarga para isso. Os corpos eram preparados, né? E os nativos fora, eles eram seletos, eles não comiam o indivíduo que morria, por exemplo, de disenteria, de lepra ou de outras doenças. Mas se o indivíduo morria de curu, eles viam isso como um fator favorável para que eles fossem preparados e ingeridos depois de mortos. Né? Quem preparava o corpo eram mais as mulheres. Os homens saíam para a floresta para caçar, as mulheres ficavam lá preparando, desmembravam os membros, tiravam os músculos, e esses corpos eram consumidos não crus, eles eram cozinhados e tal. Então, assim, quem mais consumia e preparava isso eram mulheres adultas e crianças, e poucos homens tinham esse padrão de antropofagia cerimonial. Final da década de 50, um patologista veterinário, lendo os trabalhos de Alpers e Gadushek, ele descreveu, ou ele notou a semelhança histopatológica do curu, né, com esses vacúolos disseminados, com uma doença que era notoriamente uma doença de ovelhas, chamada scrape,
né? E que se caracterizava também pela presença desses vacúolos e dessa degeneração de substância cinzenta. Então ele escreveu uma pequenina carta para o Lancet, sugerindo que Gadushek, Alpers e outros tentassem transmitir essa doença dos mortos de Kuru para algum outro animal para ver se era uma doença transmissível, como era o scrape. Já se sabia que o scrape era uma doença transmissível, não se sabia qual era a causa. Achava-se que era uma doença transmissível, mas não se sabia qual era a causa. Então, ele sugeriu, modestamente, um veterinário, né, ao Gadushek, que elas talvez fossem doenças semelhantes, né? O Alpers, ele já é falecido, mas ele descreveu o primeiro cérebro que ele examinou e tentou fazer a transmissibilidade do cérebro dessa menina, que era a Quigeia, né? Uma menina de 11 anos de idade, quando morreu de Kuru, e ele descreve assim, muito apaixonadamente, porque, enfim, ele convivia com esses nativos, ele morava lá dentro. Seu fim foi persistente e horrível, seu pai desesperou-se, fugiu para a selva até que tudo acabasse. Sua mãe já havia sido levada pelo Kuru, como tantas outras mulheres jovens. O pai ou um parente próximo segurou a cabeça. Eu cerrei a parte superior de crânio como um serrote. Levou 20 minutos, como cortar um abacate. Fui em partes específicas do cérebro, tirei pequenos cubos, então tirei o cérebro e o coloquei em um balde cheio de formol e algodão para que não deformasse. Coloquei a tampa do crânio de volta e costurei. O cérebro de Quigeia foi enviado num voo fretado para a Austrália, de lá para os Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos uma amostra foi injetada em um chimpanzé chamada Daisy. O experimento foi conduzido por Gadushek, que já estava nos Estados Unidos nessa época, realizando os testes laboratoriais, e em 64 o Alpers foi acompanhar a evolução de Daisy de outro chimpanzé chamado Georgette, que recebeu implantes do tecido contaminado de um outro menino chamado Iru. Esses chimpanzés foram observados e, curiosamente, durante muitos anos, muitos meses pelo menos, eles não apresentavam nenhum tipo de alteração, mostrando então que não era uma doença infecciosa de natureza imediata, que acometia o indivíduo imediatamente. Muitos meses depois, eles começaram a notar então que os chimpanzés inoculados com o cérebro daqueles humanos, eles começavam a apresentar características similares ao Kuru observado por eles. Então, mostrava que era uma doença efetivamente transmissível, como era o scrape, né? Levou 2 anos para que Daisy e Georgette mostrassem os primeiros sintomas de Kuru. Eles começaram a se comportar de forma estranha, o caminhar mudou, sem coordenação. Quando Alpers viu que eles não podiam pegar maçãs e levá-las até a boca, percebeu que já tinha visto aquilo antes. Foi um momento decisivo e tenso, decisivo porque os pesquisadores confirmaram que o Kuru era transmissível, e tenso porque a doença podia cruzar a barreira das espécies, ou seja, se transmitir de um tipo de animal para um outro tipo de animal. Essa revelação, juntamente com os dados epidemiológicos da doutora Lidenbaum, que trabalhava com Alpers, ligou a doença às festas mortuárias, ou seja, à antropofagia dos Foré. E aqui eles não só inocularam em chimpanzés, como em outros animais também, e aqui o período de incubação ele variava de acordo com o tipo de animal para o qual ele era transmissível, né? Com a proibição da antropofagia pelo governo australiano, o número de casos de Kuru foram diminuindo progressivamente até que a doença foi considerada extinta, de forma que efetivamente é uma doença que não existe mais. Mas ela foi um ponto muito importante inicial para a descoberta dessas novas doenças, chamadas doenças priônicas. O Prusner, que ganhou o prêmio Nobel por isso, criou esse termo. Prion são pequenas partículas infecciosas, proteináceas, que não têm RNA, não têm DNA, mas são capazes de se transmitir por mecanismos que eu não vou aqui detalhar para vocês, porque não foge um pouco o escopo. E foi a primeira doença priônica, então, em seres humanos descrita, né? Hoje em dia, a gente tem outras doenças priônicas, além do Kuru, né? A doença de Gerstmann-Strauss-Scheinker, que é primariamente genética, por mutação no gene
da proteína da PRP, a insônia familiar fatal, a doença de Creutzfeldt-Jakob, que é a doença priônica mais comum, caracterizada por demência rapidamente progressiva, e a famosa variante da doença de Creutzfeldt-Jakob, causado pelo consumo de carne bovina infectada por prion, na chamada doença da vaca louca. Então, são doenças que a gente estuda muito hoje em dia, já são conhecidas, e que, como eu falei inicialmente, significaram um grande avanço à sua descoberta e a descoberta do seu agente causador, um avanço para a biologia molecular e para o conhecimento neurológico e das doenças infecciosas de uma forma geral, né? Eu vou terminar aqui mostrando para vocês um vídeo, que é um vídeo que foi produzido na época e que conta a história, muito rapidamente, de alguns sobreviventes dessa enfermidade. This was a major new disease. Observe o tremor dessa paciente, do estágio terminal. The government decided that they would quarantine the whole 200 Foray vidas por area. ano. So in compensation, they Aqui decided o to Alper, send in an Australian researcher. And so I got the 1961. job. By the time Michael came, there was no more children. Cuidado, chefe. So this was exposure to a culture that I had never imagined or could imagine. Sorcery is based on what people experience in a practical sense, whereas in science we're often trying to make people believe in things they don't see. I don't know of another doctor on earth who's ever seen a prion disease in the world in a child under puberty. Seen 1,500. He reckons Mum didn't eat human beings, but she used to tell me she ate human beings. But the consumption of the body stopped. And that really gave the clue as to what was happening. I did the autopsy with the assistance of close relatives of the patient. Within 2 years, these chimpanzees came down with Kuru. Mad cow disease was first identified. It had been proposed that this might be infectious for human beings. This was discounted. The large majority of the UK population has potentially been exposed to this. People think this first infected spike is it, until you start looking at the history, and the only history is in Kuru. Então vocês veem como foi uma das grandes doenças, lamentavelmente uma doença que ceifou muitas vidas, mas que teve a sua descoberta associada a grandes avanços, não só para a neurologia, como para a medicina de uma forma geral. Eu gostaria de terminar apenas reproduzindo aqui o que um nativo falou para o Dr. Alpers. Quando ele perguntou para ele, mas vocês comem carne humana, você não acha isso errado? Aí ele disse, ao morrer você não preferia ser comido por parentes do que por vermes? E eu deixo essa pergunta, então, em aberto aqui. Eu queria mais uma vez agradecer a todos vocês pela atenção e desejar um sucesso aí para todos nas suas carreiras. Muito obrigado.